Tem homem que nasce sabendo o que vai herdar. O problema de Gilberto Ortega não era o império, era a condição, a cláusula que o pai havia colocado no testamento como se fosse detalhe, como se fosse justo, como se 41 anos de vida de um filho pudessem ser administrados como linha de balanço. Casamento, herdeiro reconhecido. Antes dos 42, Gilberto tinha 6 semanas. Sem casamento, a cadeira de presidente do grupo Ortega passava para o tio Renato, um homem que havia esperado 20 anos por essa chance e que ia desmontar em 2 anos o que 3 gerações haviam construído. Gilberto sabia disso. O pai sabia que ele sabia. E havia colocado a cláusula assim mesmo, porque Armando Ortega havia aprendido cedo que filho que não tem pressão não move. O que Armando não havia calculado era quem o filho ia escolher. Suelen Lima tinha 38 anos, 2 de processo trabalhista contra o grupo Ortega, e o tipo de raiva que não grita, que fica quieta e organizada e aparece no momento errado para a pessoa errada. Ela havia sido gerente geral do Hotel Ortega Pinheiros, o mais lucrativo da rede, o que havia saído do vermelho exatamente nos 2 anos em que ela havia gerenciado. Havia sido demitida por Armando Ortega numa tarde de quinta, sem justa causa declarada, sem aviso, com a segurança escoltando até a saída, como se fosse ameaça. O processo havia custado 3 advogados e a poupança dos últimos 4 anos. Estava na 10ª audiência quando Gilberto Ortega apareceu na sua vida. Pesquisas sobre casamentos arranjados em contextos de pressão patrimonial mostram que a motivação mais comum não é ganância, é sobrevivência, de ambos os lados. Ele que não quer perder o que construiu, ela que não aguenta mais o custo de lutar sozinha. O problema começa quando os dois descobrem que sobrevivência, dividida, tem um preço que nenhum contrato previu. Se você tá aqui desde o começo, comenta agora de qual cidade você tá assistindo. E deixa o like antes de continuar, porque essa história vai longe. O restaurante era o tipo que a família Ortega frequentava. Discreto na fachada, caro no cardápio, com o tipo de silêncio que lugares assim compram para que as conversas não saiam pelas paredes. Andar privativo, mesa para 8... a vista da cidade lá embaixo como cenário que ninguém havia pedido, mas que estava ali assim mesmo. Suelen chegou porque o advogado havia dito que era reunião de conciliação extrajudicial. Havia chegado com a pasta, com os documentos, com 2 anos de processo na cabeça e a disposição específica de quem foi longe demais para recuar agora. Não era reunião de conciliação. Tinha 8 pessoas na mesa quando ela entrou. Armando Ortega na cabeceira. 73 anos, terno escuro, o olhar de quem administra espaço antes de administrar pessoa. A esposa ao lado, 2 cunhadas, o advogado da família, um assessor. E Gilberto, na cadeira à direita do pai, de camisa sem gravata, com aquela expressão que ela levou 1 segundo para ler e que quando leu, foi pior do que raiva. Era desconforto. Ele sabia o que era aquele jantar e estava desconfortável com isso. Suelen parou na entrada da sala. "Sente-se, por favor." A voz de Armando, cordial com a frieza de quem usa cordialidade como instrumento. "Obrigado por vir. Meu advogado disse que era conciliação." A voz dela direta, os olhos varrendo a mesa. "Isso não é conciliação." "Não é." Armando não desviou. "É uma proposta que vale mais do que qualquer acordo que você conseguiria em juízo." Suelen ficou parada. Do outro lado da mesa, Gilberto Ortega olhou para ela pela primeira vez. Não o olhar de avaliação que ela havia esperado, o olhar de alguém que estava num lugar que não havia escolhido e que estava pela primeira vez naquela noite olhando para outra pessoa no mesmo lugar. Ela não correspondeu. Foi até a cadeira vazia que havia sobrado, longe de Armando, longe de Gilberto, o único lugar que não parecia armadilha, e sentou com a pasta na frente e os olhos no patriarca. "Fala." A voz dela. Armando abriu as mãos sobre a mesa, o gesto de quem está prestes a ser generoso.
processo que você move contra o grupo Ortega tem mérito. A voz direta, sem a negação que ela havia esperado. Você foi demitida sem justa causa documentada. Vamos ganhar em instância superior, mas vai demorar mais 2 anos e custar mais do que você tem. Uma pausa. Eu sei disso porque paguei pelos melhores advogados trabalhistas do estado para me dizer exatamente isso. Suelen ficou com aquilo. E a voz no lugar. E tenho uma proposta que encerra o processo. Paga o que você perdeu, mais 20%. E abre uma posição de diretora regional na Rede Ortega, com salário 3 vezes acima do que recebia no Pinheiros. Armando ficou com ela. Em troca de um contrato de 2 anos. Que contrato? Armando não respondeu imediatamente. Olhou para Gilberto. Gilberto estava olhando para a mesa. Meu filho precisa se casar antes de completar 42 anos. A voz de Armando, no mesmo tom de quem anuncia dado de mercado. Questão de sucessão. O contrato seria de casamento. 2 anos de convivência pública, aparências mantidas, após os quais haveria dissolução consensual, com acordo financeiro adicional. O silêncio na sala tinha a qualidade específica de 8 pessoas que sabiam o que havia sido dito e estavam esperando a reação de uma. Suelen ficou olhando para Armando por um segundo. Depois olhou para Gilberto. Ele levantou os olhos. Ficou com ela, sem desviar, sem a defesa que ela havia esperado, com aquela expressão que ela havia lido na entrada e que agora estava mais clara. Não era arrependimento. Era a expressão de alguém que havia concordado com alguma coisa por razão que achava suficiente e que estava, naquele momento, confrontando o rosto humano da decisão. Você sabia que eu ia estar aqui. A voz dela, direto para ele, não para o pai. Sabia. A voz dele, direta, sem construção, e achou justo. Ele ficou com aquilo por um segundo. Achei necessário. A voz mais baixa. Não é a mesma coisa. Era a resposta errada e os dois sabiam. Mas era a resposta verdadeira. E Suelen havia passado 2 anos suficientes com respostas preparadas para reconhecer a diferença. Ficou olhando para ele por um momento longo. Depois, olhou para Armando. Quero ver o contrato completo. A voz direta. Com o advogado meu presente. Tenho 48 horas para responder ou a proposta caduca. Não era pergunta. Armando ficou com aquilo. Depois, com aquele sorriso pequeno de quem reconhece manobra, porque usa manobra. 48 horas. Suelen pegou a pasta. Levantou. Foi para a porta sem olhar para Gilberto de novo. Não porque não queria olhar. Porque se olhasse ia deixar aparecer o que estava sentindo, que não era só raiva. Era a clareza de quem acabou de entender que vai aceitar uma coisa que odeia, porque a alternativa é pior. E essa clareza era mais difícil de carregar do que o ódio. No corredor, esperando o elevador, ouviu passos atrás dela. Não virou. Suelen, a voz de Gilberto. Ela parou com a mão no botão do elevador. Não agora. A voz dela de costas. Eu sei que... Não agora. Mais firme. Sem volume adicional. Você vai ter 48 horas para dizer o que tiver que dizer. Essa noite não. O elevador abriu. Ela entrou. As portas fecharam com Gilberto Ortega parado no corredor, com aquela expressão que ela havia decidido não ver, mas que havia visto assim mesmo no reflexo do metal. Não o herdeiro. Não o filho que havia concordado com aquele jantar. Era outra coisa. Era um homem que estava percebendo, tarde demais para aquela noite, que havia tratado uma decisão que envolvia outra pessoa como se fosse só dele. Suelen ficou no elevador descendo sozinha com a pasta no colo e a cidade lá fora, e a resposta que já sabia que ia dar e que ia custar de um jeito que nenhum contrato ia cobrir. Estudos sobre decisões tomadas sob pressão financeira mostram que o arrependimento raramente aparece no momento da escolha. Aparece depois, quando o rosto da pessoa afetada pela decisão finalmente tem nome e expressão e a capacidade de olhar de volta.
É esse olhar que muda tudo. Não o contrato. Não o dinheiro. O momento em que a outra pessoa vira real. O acordo tinha regras. Suelen havia negociado cada uma com o advogado dela presente, linha por linha, sem aceitar nada que não estivesse escrito. Quartos separados. Agenda pública, combinada com antecedência mínima de 72 horas. Nenhuma obrigação de presença em eventos familiares internos, só os corporativos. Comunicação via advogados para qualquer alteração de termos. Gilberto havia assinado sem mudar uma vírgula. Ela havia interpretado isso como indiferença. Estava reinterpretando agora, 3 semanas depois, sentada na cozinha da mansão dos Ortega, às 10h30 da noite, com uma xícara de chá que havia esquecido de tomar, porque havia algo no jeito que ele havia assinado. Rápido, sem negociar, sem tentar mudar nenhum dos termos que claramente o colocavam em posição de menor controle, que não era indiferença. Era respeito. E respeito era a coisa mais difícil de receber de alguém que você havia decidido odiar. A mansão estava vazia. O staff havia saído às 9. Gilberto estava, ela havia assumido, no escritório do 2º andar, onde ficava até tarde, nas noites em que não havia evento. Havia aprendido os padrões dele nas 3 semanas, com a atenção involuntária de quem mora no mesmo espaço e absorve rotina sem querer. Chegava às 7. Café sem açúcar, em pé na bancada, olhando para o jardim. Saía às 8h30. Voltava entre 8 e 9 da noite. Ia direto para o escritório. Luzes apagadas depois da meia-noite. Nunca havia entrado na cozinha quando ela estava lá. Por isso, ela havia ficado parada quando ouviu os passos. Gilberto parou na entrada da cozinha com a gravata afrouxada e o paletó no braço. O modo fim de expediente que ela havia visto só de longe até agora. Ficou na entrada por 1 segundo quando viu que ela estava ali. Desculpa. A voz dele, mais baixa do que o tom de evento. Não sabia que você estava aqui. Pode entrar. A voz dela direta. É sua cozinha. Ele ficou com aquilo por 1 segundo. Depois foi até a bancada. Colocou o paletó na cadeira. Abriu a geladeira com o gesto de quem estava procurando algo e não estava com certeza do que era. Suelen ficou com a xícara na mão olhando para ele sem intenção de puxar conversa. Ele fechou a geladeira. Ficou de costas por um momento. Você comeu? A voz dele. Comi. A voz dela. Tem sobra. Ele foi até o fogão. O staff deixa sempre. Eu sei. Ela ficou com ele. Já peguei 2 vezes essa semana. Ele virou. O olhar nela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer em 3 semanas como o modo dele quando estava presente de verdade. Não o Gilberto de evento. Não o herdeiro que cumpria a agenda. O outro. Você come tarde. A voz dele. Não era crítica, era dado. Trabalho tarde. A voz dela. Hábito antigo. Ele ficou com aquilo. Esquentou o que havia na panela, sem perguntar o que era. Pegou o prato. Foi até a mesa. Não do lado dela, a 2 cadeiras de distância, o espaço que os dois haviam aprendido a manter, sem precisar combinar. Comeu. Suelen ficou com a xícara de chá frio na mão, olhando para a mesa e tentando localizar por que aquele silêncio estava mais difícil de sustentar do que os anteriores. Gilberto, a voz dela. Ele levantou os olhos. Por que eu? A voz direta, sem construção. Era a pergunta que havia carregado desde o jantar e que havia decidido não fazer e que estava fazendo agora, porque eram 10h30 da noite e não havia mais performance necessária. Com o dinheiro da família Ortega, você podia ter escolhido qualquer pessoa, alguém que quisesse estar aqui, porque você foi atrás de mim. Ele ficou com a pergunta, colocou o garfo na borda do prato. Ficou com ela de um jeito que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele de processar antes de responder. Não hesitação, custo. Era ele chegando num ponto que tinha peso e decidindo se ia até lá. Foi.
Porque você foi demitida pelo meu pai de um cargo que havia construído do zero. A voz direta, mais baixa. E por que o Hotel Pinheiros entrou em colapso operacional em 4 meses depois que você saiu? O que confirma o que os números já diziam, que era você que segurava aquilo, não a gestão que veio depois. Uma pausa. E porque 2 pessoas que precisam de algo uma da outra é mais honesto do que uma pessoa que precisa e outra que está sendo paga para fingir que não sabe disso. Suelen ficou completamente parada. Havia na frase, dita sem ornamento, com a objetividade de quem havia pensado naquilo mais de uma vez, alguma coisa que ela não havia esperado. Não era justificativa, era raciocínio. E o raciocínio estava correto, o que era pior do que estar errado, porque correto não tinha como rebater com raiva. Você pesquisou o Pinheiros. A voz dela. Li os relatórios. A voz dele. Antes de ir atrás de você. Então você sabia o que seu pai fez. Ele ficou com aquilo. Soube quando li. A voz mais baixa, direta, sem desvio. Não soube antes. Suelen ficou olhando para ele por um tempo. Havia 2 versões daquilo que ela estava ouvindo. A versão que era verdade e a versão que era o que um homem bem treinado em gestão de crise diria para suavizar situação. Ela havia aprendido a diferença em 2 anos de processo. E havia algo no modo que ele havia dito, sem se apressar, sem suavizar, assumindo o peso sem tentar redistribuir, que estava do lado errado para ser mentira bem construída. O que você fez quando soube? A voz dela. Fui ao meu pai. A voz direta. Ele disse que havia razão operacional para a demissão que eu não tinha acesso. Eu aceitei porque queria aceitar. A última frase chegou com um peso diferente das outras. Não era confissão calculada. Era ele dizendo em voz alta algo que havia custado dizer. Você está me dizendo que errou. A voz dela mais baixa. Estou dizendo que não fiz o que devia ter feito. A voz dele no lugar. Que não é a mesma coisa, mas que na prática foi igual. Suelen ficou com aquilo. Havia ali, naquela cozinha, às 10h30 da noite, com o chá frio na frente dela e o prato quase vazio na frente dele. A conversa mais honesta que ela havia tido desde que havia entrado naquele jantar 3 semanas atrás. Sem advogado, sem contrato. Sem a performance que os 2 haviam sido pagos de formas diferentes para fazer. Só os 2 e o que era verdade. A mão dela foi até a xícara, tomou o chá que estava frio sem fazer cara, colocou de volta. Gilberto, a voz mais baixa. Sim. Eu não vou fingir que está tudo bem. Os olhos dela nele diretos. O que seu pai fez custou 2 anos da minha vida. E você sabia o suficiente para não ter ido atrás de mim da forma que foi. Ele ficou com aquilo sem desviar. Eu sei. A voz direta. Mas ela parou por um segundo. Essa foi a conversa mais honesta que alguém da família Ortega teve comigo desde que entrei nessa casa. Os olhos nele. Então, ela não terminou a frase. Não precisava. Ele ficou com o que havia sido dito e com o que não havia sido dito, e com o espaço entre os 2 que havia mudado de tamanho naquela cozinha, sem que nenhum dos 2 tivesse se movido. Tem mais chá? A voz dele mais baixa, o menor gesto possível na direção de alguma coisa diferente. Ela olhou para a xícara vazia. Tem. Levantou. Foi até a chaleira. Ficaram na cozinha por mais 40 minutos. Ela com o chá quente dessa vez. Ele com o café que havia esquecido de fazer antes. A conversa não foi sobre o contrato, não foi sobre a família, não foi sobre nenhuma das coisas que havia entre eles com peso de obrigação. Foi sobre o Hotel Pinheiros, sobre o que ela havia construído nos 2 anos que havia gerenciado, sobre o projeto de expansão que havia apresentado e que havia sido arquivado 3 semanas antes da demissão. Ele conhecia o projeto. Havia lido no relatório. Ela percebeu isso quando ele fez a pergunta errada. A pergunta que só se faz quando se leu o documento, não quando se ouviu o resumo.
Ficou com ele por um segundo. Você leu tudo. A voz dela. Li. A voz dele. Direto. Suelen ficou olhando para ele com aquela expressão que aparecia quando algo chegava de um jeito que ela não havia planejado receber. Não disse nada, mas não foi embora ainda. Pesquisadores em vínculos formados sob pressão descrevem o que chamam de momento de fratura controlada. O instante em que uma das partes baixa a guarda, não por escolha consciente, mas por exaustão de sustentar a defesa. Não é perdão. Não é confiança. É o primeiro segundo em que a outra pessoa para de ser categoria e começa a ser pessoa. E esse segundo, quando acontece, não volta atrás. Não foi um momento, foi acumulação. Suelen havia aprendido a desconfiar de momentos. Momentos eram manipuláveis. Eram um instrumento de quem sabia que um gesto no lugar certo produzia resultado. Acumulação era diferente. Acumulação não tinha roteiro. Acontecia nos detalhes que ninguém planejava, porque ninguém planejava detalhe. Planejava cena. Gilberto Ortega não planejava cena. A primeira coisa que ela havia notado foi a porta. Não era gesto dramático, era o oposto. Toda manhã, quando ela descia antes dele, o café já estava feito. Não havia bilhete, não havia explicação. Não havia o gesto performático de quem quer ser visto fazendo algo bom. O café estava lá. Ela havia achado coincidência na primeira vez. Na quarta, havia parado na frente da cafeteira por um segundo, antes de servir. Na sétima, havia perguntado para o staff. O staff havia dito que o Sr. Gilberto deixava programado na noite anterior, quando via que ela havia chegado tarde. Suelen havia ficado com aquilo na frente da cafeteira por mais tempo do que era necessário para uma pessoa que só estava servindo café. Depois, havia sido o relatório. Ela havia deixado na mesa da sala, não para ele, para si mesma, revisão do processo trabalhista com as últimas atualizações. Havia esquecido lá por 2 dias. Quando voltou, estava no mesmo lugar, mas havia um post-it na capa com a letra dele. Pequena, inclinada, a caligrafia de quem escreve rápido e não se preocupa com forma. Página 34. Jurisprudência do TRT-SP, de 2019, favorece seu argumento. Seu advogado tem isso? Só isso. Sem assinatura. Como se fosse óbvio que era ele, o que era, e como se fosse óbvio que ela ia ler. O que ela havia feito 4 vezes. Havia mandado para o advogado na mesma hora. O advogado havia dito que não tinha e que fazia diferença. Suelen havia ficado sentada com o celular na mão por um tempo, olhando para aquele post-it, tentando encaixar aquilo na versão de Gilberto Ortega que havia construído nos primeiros dias. O herdeiro que havia concordado com o jantar, que havia tratado o casamento como operação, que havia dito necessário em vez de justo. Não encaixava. Havia uma terceira coisa, menor que as 2 anteriores e maior ao mesmo tempo. Numa quinta de manhã, ela havia descido com dor de cabeça. O tipo que aparece quando você dormiu pouco e a luz está errada. Havia ficado na cozinha com os olhos semicerrados esperando o café quando ouviu ele entrar. Gilberto havia parado na entrada, lido a situação em 1 segundo. Ela de costas, ombros tensos, a postura de quem está sustentando alguma coisa, e havia apagado a luz da cozinha sem dizer nada. Havia acendido só a luz pequena do fogão, que dava o suficiente para enxergar sem agredir. Havia feito o café no silêncio. Havia colocado a xícara na frente dela e ido para o escritório sem uma palavra. Suelen havia ficado na cozinha semi-escura com o café quente na mão e a certeza desconfortável de que um homem que faz isso não estava cumprindo o contrato. Estava prestando atenção. E atenção, o tipo real, o que notava o que você precisava antes de você pedir, era a coisa mais difícil de receber de alguém que você havia construído como inimigo. Foi numa sexta à tarde que ela parou de fingir que não estava notando. Havia um evento na rede Ortega, lançamento de uma nova unidade, presença obrigatória para os 2 segundo a agenda combinada.
Ela havia se arrumado no quarto dela, havia descido às 7 em ponto, havia encontrado ele na entrada esperando. Gilberto estava de terno escuro, o terno de evento, diferente do de trabalho na leveza do tecido e no corte. Havia olhado para ela quando ela desceu com aquele olhar que passava rápido pelo rosto e ia direto para os olhos, o que ela havia notado nas primeiras semanas e havia arquivado como avaliação e que estava reinterpretando agora como outra coisa. Pronta. A voz dela. Não era pergunta. Pronto. A voz dele. Depois, uma pausa de 2 segundos. Você está bem? Ela havia ficado com a pergunta. Estou. A voz direta. Ele havia ficado com ela por 1 segundo. Não o segundo de quem verifica e segue, o segundo de quem está decidindo se acredita na resposta. Depois, havia aberto a porta. No evento, ela havia cumprido o papel com a eficiência que havia aprendido em 3 semanas. A postura certa, o sorriso medido, as respostas para os convidados que faziam as perguntas previsíveis sobre o casal. Havia estado ao lado dele sem estar grudada. Havia conversado com diretores sem parecer que estava trabalhando. Havia bebido o vinho da taça sem beber de verdade, porque não bebia em compromisso. Gilberto havia observado isso. Na volta para casa, no carro, ele havia ficado em silêncio os primeiros 10 minutos. O silêncio de fim de evento que ela havia aprendido a reconhecer como o modo dele de descomprimir, de tirar a camada de representação que os dois colocavam quando saíam juntos. Você não bebeu. A voz dele, sem tom de acusação. Não bebo em compromisso. A voz dela. Eu sei. A voz mais baixa. Aprendi no 3º evento. Suelen havia virado o rosto para olhar para ele. Havia na frase, pequena, dita de lado com os olhos na estrada, a confirmação do que ela havia estado evitando confirmar. Ele prestava atenção, não no papel que ela cumpria, nos detalhes que existiam debaixo do papel. A xícara de café, o post-it, a luz da cozinha apagada sem ser pedido. E agora isso. Gilberto, a voz mais baixa. Sim. O que você quer dessa situação? A pergunta real. A que havia carregado desde a cozinha e que havia esperado o momento certo para fazer. E o momento certo era agora, no carro escuro, sem plateia, sem contrato na mesa. Ele ficou com a pergunta por um tempo. Os olhos na estrada, a cidade passando lá fora. O silêncio que não era esquiva, era chegada, o modo dele de caminhar até o ponto antes de falar. Quero que quando os 2 anos acabarem você saia daqui com mais do que entrou. A voz direta, mais baixa, não só financeiramente. Suelen ficou completamente parada. Isso não estava no contrato. A voz dela não estava. A voz dele. Alguns compromissos não cabem em contrato. O carro virou para a entrada da mansão. As luzes do jardim acenderam no sensor. Ele parou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou com as mãos no volante por 1 segundo, o perfil dele contra a janela, com a luz do jardim recortando. Ela ficou olhando para ele. Havia ali, naquele carro parado na entrada da mansão Ortega, com o evento atrás e a casa na frente, o inventário das últimas semanas chegando num ponto que ela não havia planejado chegar ainda. O café programado. O post-it na página 34. A luz da cozinha apagada sem precisar ser pedido. O 3º evento memorizado. Não eram gestos de homem cumprindo o contrato. Eram gestos de homem prestando atenção em pessoa. E Suelen Lima havia passado 2 anos sendo tratada como variável operacional por uma família que havia descartado o que ela havia construído sem ao menos olhar para ela de verdade. Gilberto Ortega estava olhando. Ela abriu a porta do carro. Desceu. Foi para a entrada da mansão. Parou com a mão na maçaneta. Não virou. Ficou de costas por 1 segundo com a cidade lá atrás e o jardim e o silêncio de noite de sexta. Depois entrou, mas demorou mais do que o necessário para virar a maçaneta.
E ele havia visto. Pesquisadores em psicologia do apego descrevem o processo que chamam de revisão de categoria. O momento em que o cérebro para de processar uma pessoa como ameaça ou obstáculo e começa a processá-la como presença. Não é decisão. É acumulação de dado que chega num ponto em que a categoria antiga não sustenta mais o que está sendo observado. O problema é que revisão de categoria, quando acontece com alguém que você havia decidido odiar, não chega com alívio. Chega com o medo específico de quem percebe que o chão mudou sem avisar. Suelen não estava procurando nada. Havia descido para pegar o notebook que havia esquecido na sala. Era sábado de manhã. Gilberto estava em reunião com o pai no escritório do andar de baixo. Ela havia planejado trabalhar no quarto até o almoço e havia descido rápido, sem intenção de cruzar com ninguém. O escritório de Armando ficava no corredor depois da sala. A porta estava quase fechada, não completamente, o batente prendendo 2 centímetros de abertura que eram suficientes para a voz de Armando sair com a clareza de quem não estava preocupado em ser ouvido porque achava que não havia ninguém para ouvir. Suelen havia parado no corredor com o notebook na mão. Não havia planejado ouvir. Havia ouvido porque a primeira frase havia chegado antes que ela pudesse não ouvir. O processo dela vai ser encerrado. A voz de Armando. O tom de reunião. O tom de quem está fechando pauta. Acordo extrajudicial com cláusula de confidencialidade. Ela assina, recebe e não fala mais do episódio do Pinheiros publicamente. Silêncio. Depois, a voz de Gilberto. Ela não vai assinar isso. Vai. A voz de Armando sem hesitação. Porque você vai pedir. E porque o acordo inclui o valor que ela pediu no processo mais 30%. As pessoas assinam quando o número é certo. Ela não é as pessoas. A voz de Gilberto mais firme. Gilberto, a voz do pai, mais baixa agora. O tom que Suelen havia aprendido a reconhecer nos eventos como o modo de Armando quando estava sendo sério, em vez de apenas autoritário. Você está ficando envolvido. Pausa. O contrato é de 2 anos. A voz de Gilberto. O contrato é instrumento. A voz de Armando. Não é situação. E quando o instrumento começa a parecer situação, é hora de lembrar o que é o quê. Uma pausa curta. Ela vai assinar a confidencialidade, vai cumprir os 2 anos e vai embora com dinheiro suficiente para nunca mais precisar de nós. Isso é o melhor que ela pode ter. Você não sabe o que ela pode ter. A voz de Gilberto, mais baixa, mais lenta, o tom que ela havia aprendido nas últimas semanas, como o modo dele quando estava segurando alguma coisa que tinha custo real. Sei o suficiente. A voz de Armando. Sei que você programou o café dela. Sei que você leu o processo dela e deixou anotação. Sei que no evento da quinta você ficou do lado dela a noite inteira sem que ninguém pedisse. Uma pausa que tinha o peso específico de pai que observa filho há 41 anos. Você está se enganando, Gilberto. E quando você se engana, eu pago o custo junto com você. Silêncio longo. Suelen estava parada no corredor com o notebook apertado contra o peito e a respiração controlada com a atenção de quem aprendeu que respiração visível entrega a posição. O que você quer que eu faça? A voz de Gilberto, mais baixa. A pergunta de alguém que já sabe a resposta e está perguntando para confirmar que a resposta é o que acha que é. Mantenha distância, a voz de Armando. Cumpra o contrato. 2 anos, aparência pública, depois dissolução limpa. Sem complicação. Uma pausa. E assine a ordem de encerramento do processo dela com a cláusula de confidencialidade. Hoje. O silêncio que veio depois era diferente dos outros. Era o silêncio de decisão sendo tomada. Suelen contou 4 segundos. Tudo bem. A voz de Gilberto. 2 palavras, 6 letras. A voz no lugar. Não fraturada, não hesitante,
A voz de homem que havia chegado num ponto e havia cedido com a compostura de quem havia aprendido a ceder dentro daquelas paredes. Suelen foi embora do corredor sem fazer barulho. Subiu as escadas com o notebook na mão e a cabeça funcionando no modo que funcionava quando havia dado novo, e dado novo precisava ser processado antes de virar reação. Entrou no quarto. Fechou a porta com cuidado. Não com força, com cuidado, porque força entregava o que estava sentindo. E o que estava sentindo não podia ser entregue ainda. Ficou parada no centro do quarto. Havia duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e as duas tinham peso diferente. A primeira era raiva. Raiva limpa, conhecida, do tipo que ela havia carregado 2 anos. Armando Ortega usando o processo dela como moeda de controle, usando o dinheiro como solução para o que dinheiro não resolvia, tratando o que havia acontecido no Pinheiros como variável de risco a ser gerenciada em vez de erro a ser reconhecido. A segunda era pior. A segunda era a voz de Gilberto dizendo tudo bem com aquela compostura de quem havia cedido antes e sabia ceder de novo. Era o café programado e o post-it na página 34 e a luz da cozinha apagada sem ser pedido chegando num ponto final que era 2 palavras num escritório fechado numa manhã de sábado. Era ela tendo aprendido a ver uma pessoa no lugar onde havia decidido ver inimigo, e essa pessoa escolhendo o pai. Pegou o celular. Ligou para o advogado. Preciso saber se o Grupo Ortega pode encerrar o processo com cláusula de confidencialidade unilateralmente ou se precisa da minha assinatura. A voz direta, controlada. O advogado levou 2 minutos para confirmar. Precisava da assinatura dela. Ela não ia assinar. Colocou o celular na mesa. Ficou olhando para a janela com o jardim lá fora. O jardim que havia aprendido a enxergar nas últimas semanas como bonito, em vez de como propriedade de família que a havia demitido. E deixou o que estava sentindo existir por um momento, sem tentar organizar. Doía. Não era raiva. Raiva ela conhecia, e raiva não doía desse jeito. Esse jeito era novo, e tinha o formato específico de coisa que dói quando você não havia planejado se importar, e se importou assim mesmo. Ela havia se importado. Havia sido cuidadosa, havia mantido distância, havia cumprido o contrato com a precisão que havia negociado linha por linha. E tinha se importado assim mesmo, porque Gilberto Ortega havia programado café e lido jurisprudência e apagado luz de cozinha e dito que alguns compromissos não cabem em contrato. E havia escolhido o pai. A porta do quarto bateu. Não o quarto dela, o quarto dele, o andar de baixo, depois os passos na escada. Ela reconhecia o passo dele havia semanas sem ter planejado reconhecer. Parou na frente da porta do quarto dela. 2 toques, leves. O jeito que ele batia quando não tinha certeza se era bem-vindo. Ela ficou parada no centro do quarto. Suelen! A voz dele do outro lado, mais baixa do que o normal. Havia algo naquela voz que ela havia aprendido a ler. Estava custando. Ficou em silêncio. Eu sei que você ouviu. A voz dele. Ela fechou os olhos por 1 segundo. A porta estava aberta. A voz dela, no lugar. Não estava procurando ouvir. Eu sei. Uma pausa. Posso entrar? Ela ficou com aquilo. Havia a versão de Suelen Lima que havia entrado naquele jantar 2 meses atrás. A que havia negociado cada linha do contrato. A que havia mantido distância com precisão. A que havia construído parede com o mesmo cuidado com que havia construído tudo na vida. Essa versão dizia não. Havia outra versão que havia ficado na cozinha 40 minutos numa quinta à noite e que havia demorado mais do que necessário para virar a maçaneta numa cesta. Pode, a voz dela. A porta abriu. Gilberto entrou. Estava ainda de roupa de reunião. A camisa, a calça, sem o paletó que havia deixado em algum lugar no caminho. Ficou na entrada com aquela expressão que ela havia aprendido como o modo dele quando o custo estava aparecendo. Não arrependimento performático,
O rosto de alguém que havia feito algo e estava confrontando o tamanho do que havia feito. Eu assinei. A voz direta. A ordem de encerramento com a cláusula. Eu ouvi a voz dela no lugar. Você não vai assinar. Não era pergunta. Não vou. A voz firme. Ele ficou com aquilo. Não tentou argumentar. Não construiu justificativa. Ficou com o que era e com o que havia feito, e com ela do outro lado do quarto olhando para ele com aquela expressão que ele havia aprendido nas últimas semanas, como o modo dela quando estava segurando algo que tinha peso. Eu errei. A voz mais baixa, direta, sem construção antes do ponto. Não pela primeira vez com você, mas dessa vez eu sabia e fiz mesmo assim. Sullen ficou olhando para ele. Por quê? A voz dela. Porque ele é meu pai. A voz direta. E porque ceder para ele é o que eu faço quando não encontro outro caminho rápido o suficiente. Uma pausa. Não é justificativa. É explicação. A diferença importa. Ela havia ouvido essa distinção antes. Havia sido ela mesma que havia feito essa distinção, naquela noite de cozinha, quando ele havia dito necessário em vez de justo. Ficou com aquilo por um tempo. Gilberto. A voz baixa. Sim. Se você assinou e eu não assino, o encerramento não acontece. Os olhos dela nele. O processo continua. Eu sei. A voz direta. É o que deve acontecer. Ela ficou completamente parada. Era a última resposta que havia esperado. Era também a única resposta que havia sobrado depois de todas as outras terem sido eliminadas por quem ele havia mostrado ser nas últimas semanas. A mão dela foi até a janela, o apoio na moldura, o gesto de quem precisa de superfície enquanto processa. Ficou de costas para ele por um momento com o jardim lá fora. Depois virou. Você vai ter um problema com seu pai. A voz dela. Já tenho. A voz dele no lugar. O canto da boca, não sorriso, o movimento antes. Bem-vindo à minha vida inteira. Havia naquela frase, dita com aquela leveza que aparecia quando ele estava sendo real. Alguma coisa que quebrou a última camada do que ela havia estado sustentando. Não foi o gesto épico. Não foi a declaração. Foi essa frase pequena e honesta de homem que havia errado e estava de pé assim mesmo sem pedir que ela fingisse que não havia errado. Pesquisadores em relacionamentos sob pressão descrevem o momento de ruptura de defesa não como o instante em que alguém faz algo grandioso, mas como o instante em que alguém para de tentar parecer melhor do que é e fica só com o que é, porque grandioso pode ser calculado. O que resta quando o cálculo acaba, não pode. Tinha gente que esperava 20 anos por uma cadeira. Renato Ortega havia esperado 23. Havia sentado em reunião de conselho por 2 décadas, assistindo o irmão mais velho administrar o que os dois haviam herdado juntos. O grupo hoteleiro que o pai deles havia construído do zero, que Armando havia expandido para 12 unidades em 4 estados, que valia o suficiente para que 23 anos de espera fizessem sentido financeiro, mesmo que não fizessem sentido de nenhum outro jeito. Estava sentado na cabeceira oposta à de Armando, quando Gilberto entrou na sala do conselho. Eram 11 da manhã de uma segunda-feira. Gilberto havia convocado a reunião na sexta. 3 dias de antecedência, o mínimo que o estatuto exigia, com pauta descrita como revisão de estrutura sucessória. Armando havia ligado na sexta à tarde, depois de receber a convocação. Gilberto não havia atendido. Havia atendido no sábado de manhã, uma vez, por 2 minutos, para dizer que a reunião ia acontecer. Havia desligado antes do pai terminar a frase. Suelen não sabia de nada disso. Havia saído de manhã cedo para uma reunião com o advogado. O processo seguia. Ela não havia assinado, Armando havia mandado comunicado formal através dos advogados do grupo na quinta, expressando desagrado com linguagem que era ameaça, com roupa de protocolo. O advogado havia pedido presença para revisar estratégia.
Ela havia saído às 9. A reunião do conselho estava marcada para 11. Gilberto havia calculado as duas coisas. Na sala do conselho havia 8 pessoas. Os 4 membros do conselho de administração: Armando, Renato, o advogado da família e o diretor financeiro do grupo. Gilberto ficou na ponta da mesa com a pasta na frente e aquela expressão que Suelen havia aprendido, mas que nenhum deles havia visto antes naquele contexto. Não o herdeiro, não o filho que cedia quando não encontrava caminho rápido. O outro. Obrigado por virem. A voz direta, sem o aquecimento protocolar que as reuniões de conselho tinham. Vou ser breve porque o que tenho a dizer é simples. Armando ficou com ele do outro lado da mesa. O olhar de pai que conhece filho há 41 anos e está lendo o que vem antes de vir. O processo trabalhista de Suelen Lima contra o Grupo Ortega será encerrado por acordo. A voz de Gilberto, direta. Sem cláusula de confidencialidade. O acordo vai reconhecer a demissão sem justa causa, pagar o valor integral pedido no processo mais 20% e incluir oferta formal de reintegração ao cargo de diretora regional, que ela pode aceitar ou recusar conforme decisão dela. Silêncio na sala. Renato foi o primeiro a falar. Isso não foi aprovado pelo conselho. Por isso estamos aqui. A voz de Gilberto no lugar. Gilberto. A voz de Armando. Baixa. O tom de pai em reunião de família que está sendo tratada como reunião de negócio. Isso não é o momento. É exatamente o momento. A voz dele. Sem volume adicional, sem a agressividade que aquele espaço poderia ter produzido. Só firmeza. O tipo que não precisa de barulho porque tem base. Suelen Lima foi a melhor gestora que o Hotel Pinheiros teve em 15 anos de operação. Temos os dados. O conselho tem os dados. A demissão foi decisão unilateral tomada sem consulta ao conselho e sem justa causa documentada, o que nos colocou em posição de desvantagem num processo que vamos perder em instância superior de qualquer forma. Uma pausa. Encerrar agora nos custa menos. Encerrar do jeito certo nos custa menos ainda. Porque gestora com esse histórico trabalhando contra a rede é risco reputacional permanente. Gestora com esse histórico trabalhando com a rede é vantagem competitiva. O diretor financeiro abriu a pasta na frente dele. Olhou para os números. Olhou para Armando. Os números estão certos. A voz do diretor, baixa, sem posicionamento político, só dado. Armando ficou olhando para o filho. Havia na expressão dele algo que os outros na sala não leriam porque não conheciam Armando Ortega de perto o suficiente. Suelen teria lido, havia aprendido nos eventos. Era a expressão de homem que estava confrontando algo que não havia previsto, que havia subestimado e que estava recalibrando em tempo real. Você está misturando o pessoal com o corporativo. A voz de Armando. Não. A voz de Gilberto direta. Estou corrigindo uma decisão corporativa ruim que foi tomada por razão pessoal. Os olhos no pai, sem desvio. Que é exatamente o que você sempre me ensinou a não fazer. A sala ficou quieta. Era a frase que Armando não tinha resposta rápida, porque era dele, era o que havia ensinado, era o argumento de volta com a mesma lógica que havia colocado no filho por 40 anos. Renato tentou. O estatuto exige maioria simples para... Eu sei o que o estatuto exige, a voz de Gilberto. Por isso, convoquei o conselho. Olhou para os 4 membros. Peço votação. Suelen estava no corredor do 12º andar do edifício do advogado quando o celular tocou. Número que ela não conhecia. Atendeu porque atendia números desconhecidos desde que o processo havia começado. Podiam ser do tribunal, podiam ser relevantes. Suelen Lima. A voz de mulher. Eficiente. Sou assistente do Conselho de Administração do Grupo Ortega. O senhor Gilberto Ortega solicita sua presença na sede do grupo, andar 16. Com urgência, se possível. Ela ficou parada no corredor com o celular na mão.
O que está acontecendo no andar 16? A voz direta. Reunião de conselho, senhora. A voz da assistente. Em andamento. Suelen ficou com aquilo por um segundo. Estou há 15 minutos. A voz dela. Chegou em 17. A assistente a esperava na entrada do andar. Levou pelo corredor sem explicação adicional, o passo de quem tinha instrução de trazer e não de explicar. Parou na frente da porta da sala do conselho. Pode entrar. A voz da assistente. Suelen abriu a porta. Eram 12h08. A reunião havia durado pouco mais de 1 hora. 8 pessoas na mesa, todas olhando para ela quando entrou, o que ela processou em menos de um segundo junto com a expressão de Gilberto, que estava de pé na ponta da mesa e que havia virado quando a porta abriu. Havia no rosto dele o que ela havia visto no quarto no sábado. Não arrependimento. Não performance. Era o rosto de alguém que havia feito algo e estava aguardando o que viria depois, com a compostura de quem havia calculado o custo antes de agir. Do outro lado da mesa, Armando Ortega olhava para ela com uma expressão que levou mais tempo para ler. Não era hostilidade, era reconhecimento. O tipo que aparece quando alguém que você havia subestimado aparece na sala e o dado novo não encaixa mais na versão antiga. Suelen. A voz de Gilberto. O conselho votou pela aprovação do acordo de encerramento do seu processo, sem cláusula de confidencialidade, com os termos que descrevi antes de você chegar. Uma pausa. 4-1. Ela ficou com aquilo. 4-1. A voz dela. O voto contrário foi meu pai. A voz direta, sem drama. O que é o direito dele? Armando ficou em silêncio. Suelen olhou para Gilberto por um tempo longo. Havia ali, naquele andar 16, naquela sala com 8 pessoas, e o acordo na mesa, e o voto contrário do pai registrado em ata. O gesto que ela não havia pedido, e que não era post-it na página 34, nem café programado. Era maior. Era ele usando o mesmo espaço onde o pai havia tomado a decisão que havia custado 2 anos da vida dela para desfazer essa decisão na frente das mesmas pessoas. Não era redenção privada. Era pública. Documentada. Com ata. Preciso ler o acordo completo antes de assinar. A voz direta, os olhos nele. Está na pasta. A voz dele. Com advogado disponível se você quiser revisão agora. Ela ficou com aquilo. Depois olhou para Armando. O patriarca da família Ortega estava com ela. Não com a hostilidade de derrota, com algo mais próximo de avaliação. Era ele, olhando para ela pela primeira vez, como variável que havia subestimado, o que era e que não ia subestimar de novo. Senhor Armando, a voz dela, direta. Ele ficou com ela. O projeto de expansão do Pinheiros que eu apresentei antes da minha demissão. A voz no lugar, sem aquecimento antes do ponto. Ainda está arquivado? Armando ficou com a pergunta por um segundo. Está. A voz dele. Quando o acordo for assinado e eu assumir a diretoria regional. Os olhos dela nos olhos dele. Não desafio. Posicionamento. Quero ele de volta na pauta do conselho. O silêncio na sala tinha a qualidade específica de 8 pessoas, processando o que havia sido dito. Armando ficou com ela por um tempo. Depois, com aquele sorriso pequeno que ela havia visto uma vez, no jantar, quando havia dito 48 horas, o sorriso de quem reconhece movimento porque passa a vida fazendo movimento. Vamos ver o que o conselho decide. Era o máximo que Armando Ortega dava sem ser empurrado. Era suficiente. Suelen olhou para Gilberto. Ele estava olhando para ela com aquela expressão. O modo dele quando estava presente de verdade, quando a camada de herdeiro e de filho e de homem que cedia havia saído de cena. A mão dela foi até a pasta com o acordo. Tem caneta? A voz dela. Gilberto ficou com aquilo por um segundo. Depois tirou a caneta do bolso. Estendeu. Os dedos dele se tocaram na troca. O contato rápido. O calor da mão dele.
O gesto pequeno que era o primeiro que não tinha contrato por baixo. Ela assinou o acordo. Depois olhou para ele por cima da pasta, os olhos diretos, com aquela expressão que ele havia aprendido nas últimas semanas como o modo dela quando estava sendo real. Não disse nada. Não precisava. Ele havia lido o modo dela semanas suficientes para saber o que aquele olhar significava. E o que significava era que a parede que havia estado de pé desde aquele jantar havia encontrado, naquele andar 16, com o acordo assinado e o pai derrotado em ata. O único gesto que era grande o suficiente para o que havia sido feito. Saíram juntos pela primeira vez, sem que ninguém houvesse combinado que iam sair juntos. No elevador, descendo, a cidade aparecendo aos pedaços pela janela de vidro, ele ficou ao lado dela com aquele silêncio que havia aprendido a usar e que ela havia aprendido a não preencher. No térreo, antes das portas abrirem, ela virou para ele. Gilberto. Sim. O café. Os olhos nele, diretos. Pode continuar programando. O canto da boca dele, o sorriso real. O que ela havia visto poucas vezes e que era, quando aparecia, a versão dele sem nenhuma das camadas. Já está programado para amanhã. A voz baixa. As portas abriram. Eles saíram juntos para a cidade. Não de mão dada, não com a performance de casal de evento. Lado a lado, no passo de dois adultos que haviam chegado num lugar pelo caminho mais caro possível e que estavam pela primeira vez desde aquele jantar, exatamente onde precisavam estar. 2 meses depois, numa manhã de terça, o projeto de expansão do Pinheiros voltou à pauta do Conselho do Grupo Ortega. Foi aprovado por 5-0. O voto de Armando Ortega foi o 5º. Suelen estava na cabeceira da mesa quando o resultado foi anunciado, não como esposa, como diretora regional, com o cargo que havia sido dela antes de ser tirado, com o projeto que havia escrito antes de ser arquivado, com o nome que havia levado 2 anos para ser dito em voz alta naquele grupo, sem ser seguido de demissão. Gilberto estava na cadeira ao lado, não na ponta da mesa, ao lado. Ela havia notado quando ele havia escolhido a cadeira. Não havia comentado. Havia arquivado do jeito que arquivava as coisas que importavam sem precisar nomear. Quando a reunião terminou e a sala foi esvaziando, Armando passou por ela na saída. Parou. O projeto está bom. A voz direta, sem o tom de concessão que ela havia esperado. Era a avaliação, a versão de elogio que Armando Ortega conseguia dar. Vamos falar de cronograma semana que vem. Ele saiu. Suelen ficou parada por um segundo. Depois olhou para Gilberto, que havia ficado encostado na parede do fundo, com aquele sorriso pequeno de quem estava vendo algo que havia esperado acontecer. Seu pai me elogiou. A voz dela baixa. Vi. A voz dele, histórico. Ela ficou com aquilo. Depois foi até ele. Parou a 1 metro, os olhos nele com aquela expressão que era dela, que havia estado presente em jantar de família e corredor de mansão e sala de conselho e que estava agora aqui, nessa sala vazia, com o projeto aprovado e o acordo assinado e os 2 anos de contrato que haviam virado outra coisa sem que nenhum dos dois houvesse declarado quando. A mão dela foi até o peito dele. O toque firme, aberto, a palma inteira. O mesmo gesto de verificação que era dela quando precisava confirmar que o que estava vendo era real. Ele cobriu a mão dela com a mão dele. Ficou. O contrato acaba em 4 meses. A voz dela baixa. Eu sei. A voz dele mais baixa. Não vou embora. Os olhos dela nos olhos dele. Direta, sem construção. Só o que era verdade. Não porque o projeto foi aprovado. Não pelo cargo. Uma pausa. Porque café programado às 6 da manhã e jurisprudência do TRT-SP na página 34 e luz de cozinha apagada sem ser pedido não é contrato. Os olhos nele. É escolha. Gilberto ficou com aquilo. A mão dele foi até o rosto dela.
O toque no maxilar devagar, com a atenção de alguém que está verificando que a coisa é real antes de acreditar que é. Ela não desviou. Ficou com ele com aquele olhar direto que era dela e que estava agora sem nenhuma das camadas de 2 anos. Sem o processo, sem o jantar, sem o contrato, sem a parede. Só ela. Suelen. A voz dele mais baixa ainda. Sim, eu errei. A voz direta, sem preâmbulo. 2 vezes, em formas diferentes. E as 2 custaram você de formas que eu não vou fingir que consigo calcular. Eu sei que errou. A voz dela, no lugar. Eu vi quando errou. E vi quando parou de errar. Os olhos nele. As 2 coisas contam. O que veio depois era deles. A proximidade de 2 adultos que haviam chegado num lugar pelo caminho mais custoso possível, que sabiam o preço do que estavam construindo, porque haviam pago esse preço de formas diferentes, que estavam agora nessa sala do conselho vazia, com o projeto aprovado, e a cidade lá fora, sem a família ao redor e sem papel a cumprir. Só eles. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era a primeira vez, desde aquele jantar com 8 pessoas, e proposta de contrato, e o nome dela sendo usado como moeda, que estava sendo suficiente. Se essa história chegou onde devia para você, comenta agora de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já esteve nesse lugar? De quem constrói e perde e tem que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Entre confiar de novo em alguém que errou e que ficou de pé assim mesmo? Deixa o like e a gente lê cada comentário. De verdade.